Agora vou voltar porque, olha, chegou a hora de falar de relacionamento. Gente, em 2021, o Brasil bateu recorde de separações, né? Quando foram registrados aí 80.573 divórcios, para ser mais específica. É o maior número desde 2007. Agora, já no ano passado, em 2022, o percentual de divórcios no Brasil teve uma redução de 10%. Ou seja, né, hoje a gente sabe que há muitas mudanças aí nas formas de se relacionar e como a gente poderia explicar esse momento que vivemos, hein? Bom, vou sentar para cá, porque a nossa convidada de hoje é a doutora Keila Oliveira, né? Que está sempre aqui com a gente. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Agora, primeira vez comigo, né, doutora Keila? Primeira vez, um prazer, Lídia. Obrigada, o prazer é todo nosso. A gente sabe aí que tem especialistas, né, que já que a gente está falando aí desse assunto, que acreditam que essa questão do número de divórcios, né, de casamentos, até mesmo uniões estáveis, vão ser alterados muito drasticamente nesses próximos anos. Por quê? Por causa dessa nova forma das pessoas se relacionarem, né? Então, assim, tem a questão das relações informais, contratos de convivência, pactos antinupciais, muita forma hoje em dia, né? Que não é só aquela que você vai lá no civil e faz aquele casamento tradicional. Qual a sua opinião sobre isso, né? Ao mesmo tempo, tem muita gente se divorciando, tem muita gente também se casando, né? Virou quase que um verdadeiro cardápio, né, Lídia? Você muita tem gente fica muita opção, né? Sim. Acho que a gente precisa pensar em algumas coisas. A primeira delas é pensar nessa coisa mesmo da oferta. Eu não falo oferta só enquanto objeto, sim, mas oferta do tipo, essa coisa de que a lista anda, ela pegou e ela entrou como um discurso, como uma narrativa que as pessoas acabam incorporando. Sim. Ah, se eu não der certo com você, eu vou dar certo com outra pessoa e daqui a pouco com outra até eu achar uma que eu dê certo. Sim. Isso dificulta a autoimplicação. Onde que eu me implico aí? Onde que eu não estou fazendo dar certo, né? Tá querendo sempre colocando no outro o problema. Ah, essa pessoa não dá certo comigo e o problema é porque ela não dá certo comigo, sim, e eu não me implico. Isso tem como consequência a gente se esforçar menos, a gente ser menos tolerante, a gente ser menos paciente, isso é verdade, né? A gente ter menos isso. Uma outra coisa que a gente também precisa pensar é o valor que o amor está tendo nas relações. Tem um autor, inclusive, que ele fala da agonia do Eros. O amor está entrando em decadência. Está em crise, minha gente. Está entrando em crise. A gente tanto fala que tudo é movido pelo amor e, ao mesmo tempo, não. Está indo... É uma forma que você... Parece que está tudo muito mais rápido, muito mais perecível, tudo muito mais descartável, né? As relações. Sim, o amor está ficando mais frágil. Se a gente for pensar em Romeu e Julieta, o que é que aconteceu? Eles morreram por amor. O amor era o que era de mais forte e mais intenso. E hoje a gente vê casais que se amam, se separando porque eles têm divergências outras, sim, que não são compatíveis. Ou também, Lídia, uma coisa que é muito preocupante é essa questão da sociedade do desempenho. Né? Que cobra cada vez mais, cobra, né, que a gente tenha um par perfeito, que cobra que a gente tenha um par de bom desempenho. Ah, você está me dando muito estresse, muito trabalho. A fulana tem um casal que, né, o fulano e a fulana essas comparações são... também essas são comparações, cruéis, né? Elas são cruéis. Elas tornam essa questão do desempenho. E aí o desempenho entra em ascensão e o amor, a tolerância, a paciência, eles entram em decadência. Então a gente precisa analisar todos esses fatores que são coisas importantes da gente pensar, né? Vou pedir para você ficar com esse microfone, porque o seu parece que está dando algum ruidinho ali, já para todo mundo te ouvir. Keila, vamos lá. Sim, então existem várias coisas nesse sentido, né? Se eu penso que esse casamento não está dando certo e daqui a pouco eu vou arrumar outro, eu não vou me esforçar, eu não vou me empenhar, as primeiras dificuldades eu vou desanimar e vou achar que não é esse o meu parceiro. E até quando insistir nesse tipo de relacionamento? Porque tem essa parte, você falou que é super importante, a pessoa tem que se doar também, tem que tentar ao máximo, né? Já que muitas vezes existem aquelas pessoas que é a pessoa da minha vida, só que não está dando certo nesse momento. E tem aquelas outras também mulheres que acabam, principalmente, né, mulheres que acabam embarcando nessa relação, mas que continuam mesmo sem o amor, mesmo sem várias outras coisas que sustentam, né? E mais por uma questão de dependência mesmo, ou financeira, ou emocional, que a gente vê também, num casamento já falido. Existem as duas, né, possibilidades. Aí, como é que a gente faz para distinguir? Eu diria que existem muitas possibilidades. Nesse meio tempo aí tem muita coisa existem no meio. muitas. Né? Eu acho que a gente tem que pensar num ponto. O narcisismo de cada um. Narcisismo não é essa ideia do senso comum de que eu me amo, não.
né? Amor próprio é uma coisa, Sim. narcisismo é outra. Amor próprio tem que ter, né? Naquela medida todo mundo tem Mas que ter. tem relações que a gente não tem amor próprio, né? O que é o narcisismo? É aquela dificuldade de eu dividir com o outro, de eu compartilhar com o outro, de eu ceder aquilo que o outro pensa. Essa coisa mesmo do desempenho, eu tenho que ter um trabalho massa, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que isso, aquilo, e qualquer coisa que invada o meu narcisismo está fora. Por exemplo, eu posso amar muito alguém, mas é uma pessoa acomodada e não vai para frente. Aí, a gente escuta muito isso. Não tem futuro, não tem ganância, não sei está me acompanhando, né? né? Então eu não quero. Isso é narcisismo. Sim. Né? Então, o narcisismo próprio de cada um tem dificultado muito isso, né? Isso que eu estou dizendo, o amor está entrando em decadência. Então, a gente pensa primeiro no futuro, a gente pensa primeiro se eu vou ganhar dinheiro, a gente pensa primeiro se eu tenho uma parceria que me ajude, etc, etc. Mesmo que eu ame, eu jogo fora. Então, isso é um ponto, né? Mas tem também, como você falou, relacionamentos tóxicos, né, que são violentos e que, né, e aí realmente a gente precisa repensar. Nós vivemos num país em que muitas mulheres morrem. É verdade. Né? Então isso precisa ser realmente repensado. O né? número de feminicídios aí já não só trata-se aumenta, mais né? de narcisismo, aí trata-se de masoquismo também. Aí né? também não dá para permanecer dessa forma, é melhor sair mesmo e viver outra coisa, né? Isso já a própria vida jamais, né? Isso já começa, por exemplo, desde quando, nas primeiras relações mesmo, né, os jovens, adolescentes, que já começam a se espelhar também nos relacionamentos dos pais, ainda continuam muito vendo os pais como, ou não, ou eles se espelham mais entre a juventude mesmo, entre os relacionamentos de pessoas que eles estão vendo na mídia toda hora, né, e está se separando, que é muito fácil esse descarte, você começar com um, terminar aqui em outro relacionamento, já engata outro. Como é hoje, né? Eles acabam, quem está realmente começando hoje se espelha em algum tipo de relacionamento? E isso é uma questão muito cultural, né, Lídia? Se a gente for pensar, se eu for comparar com os indianos, o que é que eles fazem? Desde muito cedo eles ensinam como é um bom casamento, como que tem que se portar, como é um relacionamento, sobre o amor, sobre a importância do sexo, inclusive, sobre várias coisas. O que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos nesse sentido? Case-se com alguém que seja próspero. Case-se com alguém que vai ganhar dinheiro. Case-se com alguém que tenha sucesso. Nós não estamos ensinando para os nossos filhos respeito, sobre admiração, sobre divisão de tarefas. Nós não estamos ensinando para os nossos filhos sobre respeito, compromisso, afeto, né? Essas coisas nós não estamos ensinando. É verdade. Nós estamos ensinando sobre o Instagram, sobre, né, as mídias. A gente está ensinando isso. Então, acho que a gente precisa rever. Está na hora da gente rever, porque está ficando realmente preocupante. A gente precisa ensinar outros valores, né? Começa ensinando sobre a amizade. Sim, né? Até quando, né, quando é pequenininho, escolar, que começam sobre a escolar, amizade. O que é um bom amigo? O que é um verdadeiro amigo? Desculpa. É aquele que te respeita, é aquele que vai estar do seu lado, é aquele que vai, né, estar junto com você. Então, a gente tem que começar a ensinar os pequenos valores. Aí, depois, quando já vai crescendo, como é um bom namorado, como é um bom marido, o que é companheirismo, o que é namoro. A gente precisa ensinar outras coisas, porque senão vai dar nisso aí. Porque hoje, as pessoas, até o namoro, quase não existe mais praticamente, né? As pessoas vão ficando, não, estou namorando, não. Ficando 2, 3 anos, não é namoro. Parece que é aquele medo mesmo de falar, não, tem um relacionamento, eu tenho, né, algo fixo aqui, né? Tudo muito maleável, tudo muito isso é que realmente complica, né, Keila? A vida de todo mundo. Muito obrigada aqui por ter Eu que agradeço. estado mais uma vez, né? Com certeza tem muito assunto aqui pra gente ainda debater com a Keila. Tem uma próxima, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada. Agora a gente